Welcome to the Harry Club and don't forget to subscribe, respire fundo e desacelere, porque o que você está prestes a sentir não é apenas um vídeo, é um estado de presença, é um convite silencioso para olhar o masculino sem pressa, sem filtros e sem vergonha. Um convite para enxergar a beleza crua que existe no corpo masculino natural, no peito coberto de pelos que contam histórias, no abdômen forte que carrega marcas do tempo, no corpo que não foi feito para agradar tendências, mas para existir com verdade. Porque o Harry Club nasce exatamente desse lugar, onde o masculino não pede permissão para ser como é, onde o pelo não é excesso, mas identidade, onde cada fio cresce como extensão da energia do homem que habita esse corpo. E quando você observa com atenção, percebe que não se trata apenas de estética, mas de presença, de calor, de textura, de uma força silenciosa que não precisa gritar para ser sentida, porque há algo profundamente magnético em um homem que se aceita por inteiro, que não tenta suavizar sua natureza, que não se esconde atrás de padrões impostos. E esse magnetismo não vem do esforço, vem da naturalidade, vem da forma como ele respira, se move, ocupa o espaço, permitindo que o corpo fale antes das palavras, permitindo que o peito peludo se expanda sem culpa, que a pele marcada pelo sol, pelo treino, pela vida, revele uma masculinidade que é firme e ao mesmo tempo tranquila, intensa e ao mesmo tempo serena. E quanto mais você observa, mais entende que o verdadeiro fascínio está nos detalhes que costumam ser ignorados, no contraste entre força e calma, na forma como os pelos desenham caminho sobre a pele, criando uma paisagem viva que muda com a luz, com o movimento, com a respiração, e essa paisagem não pede aprovação, ela simplesmente existe, assim como o homem que a carrega, e talvez seja exatamente isso que torna tudo tão envolvente, tão hipnótico, porque não há tentativa de seduzir, há apenas verdade, e a verdade sempre atrai, sempre chama, sempre prende o olhar e a atenção, fazendo com que o tempo desacelere, com que o momento se alongue, com que você queira ficar mais um pouco, observar mais um pouco, sentir mais um pouco, porque o Harry Club não fala de corpos perfeitos, fala de corpos reais, de homens que entendem que a masculinidade não está em esconder, mas em assumir, não está em polir, mas em aceitar, não está em seguir regras, mas em reconhecer a própria natureza. E quando um homem se permite ser assim, inteiro, natural, sem cortes desnecessários, sem máscaras, ele transmite algo que vai além da imagem. Ele transmite energia, presença, segurança, uma sensualidade que não é forçada, mas que se infiltra no silêncio, no ritmo lento, na firmeza de um gesto simples, no modo como o corpo repousa sem tensão, no modo como o olhar não foge, porque sabe quem é. E essa segurança é sentida mesmo quando ele não diz nada, mesmo quando apenas existe, respirando, ocupando o espaço com o peso tranquilo de quem não precisa provar nada. E é exatamente esse tipo de masculino que celebramos aqui, masculino que não pede desculpas por ser peludo, forte, denso, quente, o masculino que entende que o corpo é uma extensão da alma, que cada pelo carrega memória, que cada marca é um registro de vida. E quando você se permite mergulhar nessa percepção, começa a entender que o fascínio não está apenas no que se vê, mas no que se sente, na forma como o corpo comunica sem palavras, na forma como a energia masculina se manifesta quando não é reprimida, quando não é suavizada artificialmente, quando não é moldada para agradar. E talvez seja por isso que tanta gente se sente atraída por essa estética natural. Porque no fundo não se trata apenas de pelos ou músculos, mas de liberdade, de autenticidade, de um retorno ao essencial, ao masculino que não foi domesticado, que não foi apagado, que continua pulsando sob a pele, firme, presente, vivo. E ao assistir, ouvir, sentir esse conteúdo, você não está apenas observando homens, você está sendo convidado a desacelerar também,
a respirar mais fundo, a se reconectar com o que é real, a perceber que a beleza não precisa ser polida para ser poderosa, que o corpo masculino natural carrega uma poesia própria, silenciosa, intensa, e que quando você se permite enxergar isso, algo muda dentro de você, porque o olhar se torna mais atento, a percepção mais profunda, e o simples ato de observar se transforma em experiência, em presença, em conexão, e é por isso que o Harry Club não é apenas um canal, é um refúgio visual e sensorial. Um espaço onde o masculino pode existir sem corte, sem filtro, sem medo, onde a força não precisa ser agressiva, onde a sensualidade não precisa ser explícita, onde tudo acontece no ritmo da respiração, da pele, do corpo que simplesmente é, e permanece firme, natural, autêntico, exatamente como deve ser. Respire fundo. Existe algo poderoso no que é natural. Algo que não precisa ser explicado, nem polido, nem escondido. O corpo masculino, quando é real, carrega uma presença silenciosa que se impõe sem esforço. Não é sobre exagero, é sobre verdade. O pelo no peito não é detalhe, é memória. É história escrita na pele. Cada fio segue um caminho próprio, desenhando mapas únicos de masculinidade. Não há pressa, não há correção. Apenas o corpo sendo exatamente o que sempre foi feito para ser. O mundo tentou ensinar que o natural deveria ser controlado, aparado, ajustado. Mas existe uma força antiga que nunca desapareceu. Ela vive nos ombros largos, na respiração calma, no peito que sobe e desce com segurança. Uma força que não precisa provar nada. Homens reais não gritam presença. Eles ocupam o espaço com silêncio, com firmeza, com a tranquilidade de quem se aceita por inteiro. O corpo peludo não pede aprovação. Ele existe. Ele sente. Ele transmite uma energia crua que atravessa o olhar antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Existe beleza no que não foi moldado para agradar, na textura da pele, na densidade dos pelos, na forma como a luz toca o corpo e revela linhas naturais, sem filtros, sem máscaras. A masculinidade verdadeira não está no excesso. Ela mora na contenção, no gesto simples, na pausa entre uma respiração e outra. Quando um homem se aceita como é, algo muda. O corpo relaxa. A postura se firma. A presença se torna magnética sem esforço. O Harry Club não é sobre aparência, é sobre sensação. Sobre reconhecer que o natural não precisa ser corrigido para ser desejável. Aqui, celebramos o corpo como território vivo. Cada marca conta uma história. Cada detalhe carrega identidade. Não é fetiche, é expressão. É respeito pelo que é autêntico. O homem que se aceita não se esconde. Ele não corre, ele não se explica. Ele apenas existe inteiro. E nessa inteireza existe uma beleza profunda, calma, forte, inegavelmente masculina. O pelo no corpo é símbolo de maturidade, de tempo, de presença, de uma masculinidade que não precisa ser suavizada para ser admirada. Aqui, o natural é protagonista. Aqui, o real é celebrado. Aqui, o corpo fala sem precisar dizer nada, porque no fim, o que mais atrai não é o que foi moldado, é o que permaneceu verdadeiro.